Oi pessoal, estou de volta para falar da nossa última aula sobre ecologia e hoje especificamente para tratar de causas e mitigação de impactos ambientais. Essa temática é muito ampla, na verdade o que nós vamos ver aqui é uma pequena síntese, porque daria para a gente fazer um curso inteiro só sobre impactos ambientais. Então, quando o gênero Homo e a própria espécie Homo sapiens surge na Terra, os impactos dos organismos dessa espécie eram praticamente os mesmos dos indivíduos de qualquer outra espécie. Então, a partir de um determinado momento, o gênero Homo domina o fogo, que é a primeira forma de energia extrassomática que nós utilizamos. A energia extrassomática é aquela relacionada à utilização de algum tipo de tecnologia. E ela se contrapõe à energia somática, que é aquela que passa pelo nosso organismo a partir da alimentação. Então, com o uso do fogo, nós começamos a alterar o ambiente. Então, foi a primeira forma deliberada de alteração da natureza. Então, o primeiro grande, inicialmente pequeno, mas vocês vão ver que com o passar do tempo tem causado grandes impactos ambientais a utilização do fogo, como no caso de queimadas, que alteram bastante o ambiente natural. Então, o avanço, a utilização de energia extrassomática, que começa lá com o fogo, mas depois a gente foi alterando as formas de energia que nós utilizamos. Hoje, por exemplo, nós utilizamos muito combustível fóssil como energia. Então, esse avanço, essa utilização de energia permitiu um avanço tecnológico muito grande. Esse avanço tecnológico, por outro lado, permite que a espécie humana vença uma série de limitações dadas pelo ambiente. Então, começa a tentar, a espécie humana, de uma certa forma, ela minimiza o efeito dos fatores limitantes. E com isso, há aumento populacional da espécie humana. Então, se a gente olhar aqui ao longo de milhares de anos, a gente vê que cada vez que há um avanço tecnológico, por exemplo, aqui, o que acontece? O ambiente consegue suportar mais indivíduos da espécie humana e ela vai crescendo praticamente indefinidamente. Então, nós artificialmente aumentamos a capacidade de carga, lembra do K que a gente viu numa aula anterior, de forma que o ambiente suporta maior número de indivíduos humanos. Então, se a gente olhar aqui, a figura, esse gráfico mostra o crescimento da população humana ao longo do tempo, desde lá, de milhões de anos atrás, onde os seres humanos praticavam coleta e caça apenas, e a gente vai observar o quê? Que há um crescimento da população humana muito parecida com aquela curva teórica de crescimento exponencial, em que o crescimento ocorre indefinidamente, como se quando não há efeito de fatores limitantes. Então, o que a espécie humana faz? Ela meio que controla os fatores limitantes de modo que ela vai crescendo indefinidamente. Mas a gente vê que existem alguns momentos em que há uma queda, como esse aqui quando houve a peste negra, então diminui a população humana, mas que a partir da Revolução Industrial, quando nós começamos a dominar uma grande quantidade de tipos de tecnologia e aumentar o uso da energia extrassomática, o crescimento da população humana se torna muito intenso. Hoje em dia, em alguns países, e também a população humana como um todo, globalmente, ela já tende a ter uma diminuição da taxa de crescimento. Mas existem diferenças regionais. Existem países que estão nesse tipo de modelo aqui de crescimento populacional e outros que estão já estabilizados.
população, o número de indivíduos já está estabilizado. Então, os impactos antropogênicos estão bastante relacionados ao aumento da utilização de tecnologia, que permite que a gente aumente artificialmente a capacidade de carga do ambiente e que haja um aumento da população humana. Mas, conforme a população humana aumenta, aumentam também os impactos antropogênicos. E esses podem ser locais, regionais ou globais. Nesta aula eu vou falar mais de impactos globais, né, que são variados, né, desde perda de biodiversidade, mudança climática, desertificação, mudanças no ciclo da água, aumento da entrada de radiação ultravioleta aqui no nível do solo, perda de qualidade de ar, solo e água. Então, são impactos que ocorrem praticamente em todos os lugares, por isso são impactos globais e eles estão relacionados ao uso de recursos pelos seres humanos. E essas mudanças globais acabam tendo impactos sobre a própria população humana, como doenças, perdas econômicas, migração, em função de queda da qualidade do ambiente, então pessoas procurando outros locais onde possam conseguir minimamente alimento. Então existe uma série de impactos no nível da população humana que são decorrentes dessas mudanças globais. Então a primeira delas que eu vou tratar é o aquecimento global. E o aquecimento global está todo, né, na mídia constantemente, porque há um aumento médio da temperatura global que faz com que haja aumento de temperaturas, né, cada vez maiores em determinadas regiões do globo, alterações nos regimes de precipitação, ou seja, de cheia e de seca. Em alguns lugares vai chover mais, em outros vai ficar mais seco do que normalmente, e também alteração, aumento do nível do mar em virtude do derretimento de gelo nas calotas polares, causado pelo aumento de temperatura. Essas alterações todas acabam tendo efeitos sobre a população humana, sobre a saúde, sobre a produtividade agrícola, sobre a área ocupada por florestas, alterações dos recursos hídricos, áreas costeiras, áreas naturais e, finalmente, na biodiversidade, ou seja, na riqueza de espécies. Porque essas alterações acabam resultando na eliminação de várias espécies em determinadas regiões. E o aquecimento global ele é relacionado a uma série de atividades humanas, sendo que a maior contribuição vem do uso de energia, principalmente energia fóssil, de atividades industriais e de alterações do solo, como retirada da vegetação natural, da mata natural e substituição por culturas como eucalipto, pinheiros, né, e outras alterações que a gente causa no nível do solo que acaba interferindo no ciclo hidrológico que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que é o efeito estufa? É um processo que ocorre naturalmente na atmosfera terrestre, no qual parte da radiação solar ao atingir a superfície terrestre é refletida de volta para a atmosfera, mas parte dessa radiação ela é absorvida pela superfície da Terra, que se aquece, e essa radiação, então, uma vez que aqueceu a superfície terrestre, é produzida a radiação infravermelha, que é emitida de volta para a atmosfera. Parte dessa radiação infravermelha é absorvida e reemitida pelos gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa são dióxido de carbono, né, o CO2, o metano, o ozônio, os CFCs, que são gases artificiais criados para utilização
em refrigeradores e aerossóis, e o óxido nitroso. Existe ainda uma contribuição importante do vapor de água, mas o vapor de água ele não está associado diretamente às nossas emissões de origem antrópica, por isso ele não está representado aqui. Tá? Então esses são gases que são emitidos, existem naturalmente, mas que também são emitidos em função das nossas atividades aqui na Terra. Sendo que o dióxido de carbono e o metano são os principais contribuintes em quantidade. Bom, e como é que a gente mitiga, ou seja, minimiza os efeitos do aquecimento global? A primeira coisa, obviamente, é diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então, ter controles nas indústrias, né, no tipo de atividade que a gente realiza também na alteração do uso e ocupação do solo, que tipo de atividade, o quanto vai alterar, qual a possibilidade de causar gases de efeito estufa, tudo isso tem que ser pensado para minimizar este impacto. Então, como eu falei, o uso de combustíveis fósseis é bastante importante, então a diminuição da utilização desses combustíveis, a alteração de processos industriais, evitar desmatamento e queimadas, porque muito do CO2 ele está presente na biomassa vegetal e quando eu retiro uma floresta, eu estou liberando esse CO2 rapidamente para a atmosfera, aumentando o impacto de aquecimento. A mesma coisa quando a gente queima uma determinada área florestada. Aquele CO2 que estava na forma de carbono presente na matéria orgânica viva, esse carbono é rapidamente emitido para a atmosfera na forma de gás carbônico e vai provocar aquecimento da atmosfera, ou seja, o efeito estufa. Um outro impacto global que eu acho importante falar para vocês é a redução da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada em que há uma maior concentração de ozônio do que em outras camadas da atmosfera e essa camada está presente na estratosfera. Na estratosfera, os raios ultravioleta B quebram a molécula de oxigênio em 2 átomos de oxigênio. E um átomo de oxigênio pode reagir com uma molécula de oxigênio, produzindo uma molécula de ozônio. Além disso, nessa mesma camada da atmosfera, na estratosfera, raios ultravioleta B também podem quebrar moléculas de CFC, resultando na liberação do cloro, do CFC. O CFC quer dizer clorofluorcarbono, então a molécula de cloro, o átomo de cloro, desculpem, é liberado e ele pode reagir com moléculas de ozônio, provocando uma ruptura da camada de ozônio. Né? Na medida em que as moléculas de ozônio vão sendo quebradas ao reagir com cloro, a camada de ozônio vai diminuindo. Você já deve ter ouvido falar também de buraco na camada de ozônio. O que é o buraco na camada de ozônio? Na verdade, esse buraco ele foi observado na estratosfera do hemisfério sul e não se trata de um buraco propriamente dito, mas é uma região em que a espessura da camada de ozônio diminui muito. Então, quando vocês ouvirem falar em buraco, lembrem-se que é apenas uma diminuição da espessura da camada de ozônio no hemisfério sul. Tá? E porque essa preocupação com a diminuição da camada de ozônio? Veja, a presença do ozônio, ela serve como um filtro, né? Lá na estratosfera serve como um filtro para a radiação de raios ultravioleta B. Então, na presença dessa camada, menos raio ultravioleta B atinge a superfície terrestre do que ocorreria se não houvesse aquelas moléculas todas de ozônio presentes na estratosfera. Como é que a gente pode mitigar isso, né? Uma vez que os raios ultravioleta B eles têm
um poder destrutivo, né, sobre a biota bastante grande, como vocês sabem. Então, o que fazer, né? A primeira coisa, diminuir o uso dos clorofluorcarbonos. Na verdade, isso já vem ocorrendo no nível global, em muitos países, inclusive no Brasil, a utilização do CFC já está proibida, mas os CFCs, eles persistem por muito tempo na atmosfera. Então, ainda durante várias décadas, os efeitos do CFC vão ser sentidos, né? E uma outra coisa, então, é substituição por outras substâncias. Na verdade, já existem substâncias que foram sendo utilizadas que causam menos danos à camada de ozônio, como outras formas, os hidroclorofluorcarbonos, mas como eles também têm cloro, eles acabam atacando a camada de ozônio, embora em menor proporção do que os CFCs, e tem, assim como os CFCs, esses HCFCs também têm um poder de agir como gás de efeito estufa. Então, os HCFCs, hidroclorofluorcarbonos, também já estão sendo eliminados e existe uma ideia deles não serem mais utilizados até 2040. Esses HCFCs, eles foram substituídos por outras moléculas que contêm água, né, hidrofluor e carbono. Essas não causam problemas na camada de ozônio, porque não tem cloro, então não há reação com ozônio, mas elas têm também um alto potencial de efeito estufa. Então, continua-se buscando outras alternativas de gases e substâncias para utilizar nos processos de refrigeração e nos aerossóis. Um outro impacto importante é as mudanças no ciclo da água. Através das nossas atividades, nós alteramos a quantidade de água que passa entre os diferentes compartimentos, de forma que em alguns locais a gente retira a vegetação e o ambiente acaba ficando mais seco. Em outros locais a gente põe, por exemplo, cria um reservatório de água, uma represa, e aí aumenta a evaporação de água localmente, então a gente pode ter maior precipitação em função dessa maior evaporação. Então a gente altera de várias formas essas vias todas, né? A gente retira muita água dos lençóis subterrâneos para uso industrial e para abastecimento. Então, o que a gente está fazendo? Se eu estou tirando água do lençol subterrâneo, menos água vai restar para alimentar corpos d'água, por exemplo, que são alimentados por água de lençol subterrâneo e por aí vai. Então, tem uma série de processos que a gente altera no ciclo hidrológico. Além da quantidade de água, a gente também altera a qualidade de água através das nossas atividades. Então, através de emissões da indústria, depois essas emissões, elas alcançam a atmosfera, mas acabam voltando para a superfície terrestre, né, e podem poluir rios, ambientes naturais, né? A gente também tem a produção em áreas agrícolas que utilizam muitos fertilizantes e pesticidas e acabam poluindo corpos d'água. Na indústria, além das emissões atmosféricas, existem efluentes líquidos que às vezes são jogados diretamente em copos d'água sem nenhum tratamento, provocando poluição. E além disso, existem resíduos sólidos, tanto industriais como urbanos, que podem, quando chove, esse material pode percolar, entrar no solo e atingir lençóis de água subterrâneos, poluindo também a água subterrânea. Então, em relação à qualidade da água, um efeito importante, um impacto importante, que vocês ouvem muito falar, é a eutrofização dos corpos d'água. A eutrofização, ela é um processo de aumento de nutrientes inorgânicos no corpos d'água. As causas podem ser entrada de esgoto doméstico bruto sem nenhum tratamento, ou de efluentes de estação de tratamento de esgoto primário, em que
apenas é retirado parte da matéria orgânica, mas ainda entra bastante matéria orgânica nos corpos d'água, se os efluentes da estação de tratamento são lançados no corpo d'água. Efluentes orgânicos de indústrias, uso de adubos orgânicos, detergentes biodegradáveis que até algum tempo, aqueles detergentes polifosfatados, eles entravam nos corpos d'água e liberando, a partir de sua decomposição, muito fósforo, muito nutriente inorgânico. Então, todo esse material aqui, ele vai ser decomposto, levando ao aumento de nutrientes inorgânicos. A decomposição desse material orgânico, ele leva à diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, porque ela é feita primeiramente por micro-organismos aeróbios, ou seja, que utilizam o oxigênio durante esse processo de decomposição. Bom, a eutrofização também pode ser causada por entrada de efluentes de esgoto, de estação de tratamento de esgoto secundário, ou seja, aquelas estações em que o esgoto, a matéria orgânica presente no esgoto, ela é decomposta, então há liberação de nutrientes já na forma de sal mineral. Ou então, a utilização de fertilizantes inorgânicos, o NPK na agricultura, é uma outra fonte de entrada de nutrientes inorgânicos para os corpos d'água. Então, esse aumento de nutrientes leva a aumento da produção de biomassa por produtores primários. Esses organismos, eles aumentam muito, mas eles também morrem, são decompostos, levando à diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, e isso tudo acaba levando à redução da diversidade no ambiente. Então, mitigação relacionada aos impactos que afetam a qualidade da água, por exemplo, controle do uso de fertilizantes e pesticidas, controle da emissão de efluentes, tanto domésticos como industriais, e lembrando que essa emissão de fertilizantes e efluentes pode ter efeitos sobre águas superficiais, mas também sobre águas subterrâneas, e que é muito difícil fazer um tratamento de águas subterrâneas. Das superficiais a gente consegue até tratar até um determinado nível. Uma outra mitigação, outra possibilidade de mitigação é diminuir desmatamento ou evitar, porque o desmatamento deixa o solo nu e provoca então a erosão do solo e carreamento de material do solo para dentro do corpo d'água. Então, se eu diminuir o desmatamento, eu diminuo a erosão e, portanto, diminuo esse carreamento e acabo diminuindo o assoreamento dos ambientes aquáticos. O assoreamento nada mais é do que o acúmulo desse material particulado dentro do ambiente aquático, diminuindo o volume desses ambientes. Então, o que é fundamental para a qualidade da água, no final, é controlar o uso e ocupação do solo. Um outro efeito importante global é a desertificação, que está relacionada à alteração do ambiente, a desmatamento, e com isso o ciclo hidrológico local acaba sendo alterado, o solo fica mais seco, perde fertilidade. E a mitigação consiste na melhoria das práticas da agricultura, pecuária, na diminuição de taxas de desmatamento e controle do aquecimento global. Porque lembra que o aquecimento global leva a aumento de temperatura em determinados locais, aumento de temperatura aumenta a evaporação e, portanto, aumenta a desertificação de uma área de solo que antes estava ocupado por vegetação natural. A desertificação ela ocorre principalmente em regiões áridas e semiáridas. Então, como eu tinha dito, o aumento de temperatura leva a aumento da evaporação, e esse aumento de evaporação é agravado na ausência de vegetação. Portanto, mais uma vez, a gente tem que pensar em controle do uso e ocupação do solo. Então, as mudanças globais, elas são decorrentes de uma série de impactos, tanto regionais como locais. Esses impactos podem estar interligados e vários desses impactos interligados atuam sobre qualidade e quantidade da água, outros acabam levando a mudanças climáticas e tanto alterações
no ciclo hidrológico e na qualidade da água, como mudanças climáticas e todos esses impactos aqui, levam à redução de biodiversidade, que é um impacto global. Então, eu falei sobre alguns tipos de mitigação de impacto ambiental para determinados impactos, mas é importante a gente pensar também que os impactos dependem dos nossos hábitos de consumo. Portanto, a gente precisa rever os nossos hábitos de consumo se quisermos colaborar para a redução de impactos ambientais. O aumento descontrolado de bens de consumo altamente dependentes de tecnologia, que, portanto, precisam de uma grande quantidade de energia para serem produzidos e suprir nossa demanda, aumenta ainda mais os impactos ambientais. Então, era isso por hoje. Muito obrigada mais uma vez e, para não deixar, leia o texto.